comando que eu mais uso. E aí, galera, estamos aqui no mais um Clube do Livro da DevHat. Hoje vamos falar sobre o capítulo... Qual capítulo que a gente vai falar? 8 e 9, né? Não falou? É isso aí, né? Isso mesmo. Sinto Isso dizer aí. que eu não 8 e sei 9. confirmar. Estamos aqui com 8 e 9. Domingueira. Dá um oi, Domingueira. Fala oi. Oi. É isso. Estamos aqui com Muritá. Oi. Também estamos com o THZ Olá, olá. e com o Zold. Perfeito. Isso aqui foi perfeito. Tá bom. Vamos Eu vou lá, passar mal. minha family. Vamos lá, minha family. Agora, iniciando no capítulo 8, certo? Limites. Todo mundo estudou limites? Sim. Limites. Vocês já chegaram a usar um cálculo de limite no código de vocês? Nunca na vida. Que Já bom, usei porque geralmente não paginação. precisa. Limite? Não, você não usou limite. Você não usou um cálculo de limite, pelo amor de Deus. Paginação seria um exemplo de limite? Não. Ah, Na então não verdade, usei. esse capítulo aqui, aparentemente, assim, eu espero que vocês tenham lido, né? Mas ele fala sobre limites no código, né? Tipo, aonde a gente pode chegar e o mais importante, onde a gente não deve chegar. Aí ele vai abordando as paradas de onde que são os nossos limites no nosso código. Alguém tem, antes da gente começar a mergulhar nesse capítulo, alguém tem alguma coisa a comentar sobre ele? Tenho a dizer que eu já mexi com um limite de erro, sabe? Quando ele não é um limite. Eu, Nesse caso. pelo que eu entendi, ele aborda bastante sobre como usar bibliotecas externas, né, para não expor todo o seu código. Sim, e também tem a parada do tipo assim, até onde você pode chegar, sabe? É tipo assim, existe no código um conceito de tipo assim, até onde eu posso ir com alguma coisa, tá ligado? Por exemplo, um conceito de limite que a gente poderia aplicar, que eu apliquei recentemente, é quando a gente fala dos serviços do Octopost, que tipo, a gente tem um limite, né? Que no caso seria o fato da gente não ter a API pronta. Então a gente vai lá e lida com esse limite de alguma forma, certo? No caso, de uma forma facilmente plugar e tal. E no caso, ele cita aqui no livro, até em um capítulo, sobre a parte que ele fala de... Ele estava lidando com uma interface que ele não sabia como ela ia ser, mas ele conseguia supor, tá ligado? Mas vamos lá. Uso de código de terceiro. Isso daqui tá claro para todo mundo por que isso é um limite? Pra mim, tá. Porque Porque a gente tem que definir aonde é o nosso e aonde é o terceiro. o código é Sim. do terceiro e não seu, aí você não tem controle. Exato, acho que falta controle também. Possibilidades do Então, que fazer com o código. e também não dá pra gente editar esse código, né? Aqui ele cita que, tipo, dá bastante problema geralmente lidar com códigos de terceiro, mas tem uma parada, uma passagem que ele faz aqui na página 115 que eu achei muito legal, que é uma parada que a gente aplica bastante no front-end, quando a gente está lidando com algumas coisas, e eu acho interessante ler isso daqui para vocês, depois a gente pode discutir sobre isso. Que é aqui, ó. Essa interface também foi personalizada para satisfazer a necessidade do aplicativo. Seu resultado é um código mais fácil de se entender e mais difícil de ser utilizado incorretamente. A classe Sensors pode ser a regra do modelo de negócio. Cara, o que vocês entendem disso aqui? Que você faz uma espécie de não sei se é adaptador para biblioteca antiga, porque ela não foi feita pensada no seu código. Então você faz de alguma forma uma adaptação dela para usar no seu código para deixar mais fácil para o seu contexto. Exatamente, THZ. Muito, muito bom. É exatamente isso. Quando a gente fala de usar biblioteca externa, vou citar um exemplo meia bomba. Quando a gente fala de, por exemplo, usar um componente externo de modal, por exemplo. Cara,
a coisa mais comum que eu já fiz foi fazer um componente de modal que usa o componente de modal que vem da biblioteca e eu exponho só o que eu quero de propriedade para ser usada, deixo o negócio meio assim simples para ser usado no contexto que eu tenho. Eu não dou toda a liberdade que talvez o componente teria. Até porque, às vezes, esse componente intermediário que a gente que a gente cria, ele tem algumas regras que já se aplicam dentro do nosso contexto. Vamos supor, por exemplo, que o componente da biblioteca ele tem a opção de você poder clicar fora para fechar a modal ou não. Aí, no meu caso, eu já faço com que isso é padrão, porque eu quero que toda na minha aplicação tenha isso. Eu não quero que toda vez a pessoa tenha que decidir se ela vai usar isso daí ou não. Uhum, Entende? entendi. A gente não tem tantos exemplos assim nos nossos projetos atuais, porque a gente Tem tem uma algum? biblioteca. Não, no nosso projeto não, mas tem a biblioteca do ChatCN, ela faz um pouco disso, porque, tipo, você instala. Não precisa instalar a biblioteca toda. Você instala o Uhum, componente que você quer usar, né? Sei lá, um modal. uhum. E esse modal, quando é instalado no projeto, ele vai para uma pasta de UI, não é nem para uma pasta de componente. Aí nesse de UI você usa esse componente para gerar o seu componente final, né? Feito a lei disse. Sim. Que aí Ele você é. decide o que vai usar daquilo e como vai ser usado. Eu acho que o Nico já me falou do ChatCN, eu nunca usei, mas eu acho que sim, é isso. Essa é a proposta do ChatCN, né? Dar um componente com a funcionalidade aberta para você meio que reimplementar da forma que você quer, né? Isso é bem legal, é bem inteligente deles. É uma parada que, inclusive, tem muito problema por aí. Um dos motivos que, assim, vocês já devem saber, eu não gosto de usar a biblioteca, é porque geralmente a biblioteca ela traz muita limitação sobre o que eu quero fazer. Então, tipo assim, eu acabo preferindo criar, mas o ChatCN parece que ele contorna isso, né? Então, é um negócio muito legal. Devia usar algum dia, mas eu provavelmente nunca vou usar. Boa. Ele usa um. Você não instala ele, né? Ele usa copia e cola, digamos, o componente. Por isso que É. fica totalmente editável. Super interessante, devo dizer. Ó, outro exemplo. O Bootstrap seria o limite, né? Seria. Pera, o Bootstrap seria limite? Se bem que Sim, dá ele é um pra. limite, né? Não, dá pra. Tipo, o Bootstrap é um limite, e aí, no caso, a gente teria, por exemplo, a gente teria um divisor entre o Bootstrap, no caso, né, e a nossa aplicação, que seria um arquivo que dá override em algumas classes do Bootstrap, por exemplo. É possível considerar o Bootstrap um limite, tá ligado? Mas assim, o conceito de limite no código é só para a gente ter uma noção clara de até onde a gente consegue ir ou até onde a gente pode ir em certas implementações e saber lidar com isso, né? Saber lidar com aonde a gente está. Por exemplo, o exemplo do Bootstrap, pô, ele não faz o que eu quero que ele faça, pô, mas eu consigo dar uma sobrescrevida em alguns comportamentos dele, né? Eu consigo criar um componente intermediário para lidar com as paradas. Tipo, é tudo muito sobre saber lidar com os limites que a gente tem, não sobre o limite em si. É super interessante isso. Tá. Legal. Aí a gente tem aqui explorando e aprendendo sobre limites. Eu, francamente, não lembro muito bem sobre esse capítulo. Vamos dar uma lida aqui, ó. Códigos de terceiros nos ajudam a obter mais funcionalidades em menos tempo. Por onde começa quando desejamos utilizar pacotes de terceiros? Não é tarefa nossa testá-los, mas pode ser melhor para nós criar testes para código externo se formos usar. Isso daqui ele cita uma parada que acho que ele vai usar até no próximo capítulo não, nas próximas páginas, que é Teste de aprendizagem? exatamente, que é o que ele vai falar lá na frente, né? Mas, cara, que é um negócio que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas faz todo sentido de fazer. E eu acho que a gente deveria começar a ter essa prática. Tá que a gente, aqui na DevRed, a gente não usa. A gente não usa a biblioteca, pelo menos não em nenhum dos projetos que a gente tem agora. Mas, pô, cara, é sensacional a ideia que ele trouxe de teste de aprendizagem. Que, tipo assim,
quando você pega uma biblioteca, principalmente se for umas certas bibliotecas, vamos colocar assim, que dá um package bonito, com bastante estrela, com bastante review no NPM, tá ligado? Não, é uma bosta de um package que vem de uma empresa desgraçada, que é uma merda de dar manutenção, a documentação escrita mal e porcamente, ainda por cima um negócio bugado. Cara, tipo, eu já lidei com muita coisa assim. E, cara, teste de aprendizagem é um negócio excelente nesse contexto, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque você vai aprendendo a usar essa trolha, tá ligado? E você vai fazendo testes em volta disso que você tá aprendendo para você garantir que você tá fazendo o negócio certo, tá ligado? E também para você ter a garantia de que aqueles comportamentos que você já testou e que eles devem continuar funcionando, eles ainda estão funcionando. Tá que isso resvala um pouquinho em certos conceitos, né? Por exemplo, quando a gente fala de web, algumas dessas coisas não vão ser tão simples assim da gente testar. E a gente tem que aceitar isso. Algumas delas só vai ser possível testar com teste de integração, inclusive. Mas ainda assim, acho que é mais válido testar essas paradas do que você simplesmente jogar pro céu. Então, assim, teste de aprendizagem é uma parada que ainda vai ser falada, tipo, no capítulo do livro, mas aqui ele tá introduzindo, né? Tipo, o teste de aprendizagem. Só vale lembrar algumas coisas, né? No caso, um teste de aprendizagem, ele não pode usar stubs, não pode ter stubs em um teste de aprendizagem, e ele não pode fazer chamadas a APIs externas, né? Se ele precisar, aliás, e ele pode precisar fazer chamadas a APIs externas. Se tá pipocando meu áudio, família? Que bosta. Eu não sei se é teu áudio ou meu fone, eu tô na dúvida. Eu acho que pode ser meu áudio. É que, tipo, quando eu arrumo meu áudio, fica zoado o meu áudio. Quer ver? Deixa eu colocar aqui direto no meu microfone. Ó. Agora meu áudio ficou esquisito, não ficou? Ou não? Não. Não? Pera aí, deixa eu tentar dar uma aumentadinha Pra aqui, ó. mim tá normal e sempre esteve normal. Sei lá. Aqui, ó. Do jeito que eu tô falando agora, tá dando uns pipoco? Não, pipoco não. Ele ficou meio que como se fosse um fundo, um ambiente. Ficou sei mais lá. longinho. Então, é porque eu não tô com um bagulho que melhora a minha voz. Essa é a parada. Esse é o problema. Quando o meu áudio melhora, ele piora também. Ó, se eu fizer assim, melhorou um pouco? Ficou muito longe minha voz ou ficou só um pouco? Só um pouco. Acho que não dá. Ó, pera aí, deixa eu tentar fazer uma coisa. Melhorou? Melhorou ou não? Melhorou, ficou mais Melhorou. limpo. Ficou? Bala, então Aham. talvez eu nem precise do negócio lá. Eu não sei como tá meu áudio, espero que esteja bom. Não consigo me ouvir, né? Mas enfim. Se a gente está falando de um teste de aprendizagem que envolve chamar ou uma API ou às vezes alguma coisa do browser, né? Quem trabalha com front já, tipo, assim, mais em empresas corporate e tal, às vezes você tem umas bibliotecas zoadas que você tem que usar, que eles lidam diretamente com o seu DOM. É horroroso. Mas qual é a parada? É uma parada que, assim, ajuda bastante a gente na hora de desenvolver. Então, assim, esse tipo de biblioteca, aí você vai testar com um teste de integração, né? Num Cypress ou num Playwright da vida, porque você não pode fazer um teste de aprendizagem usando stubs ou mocks. Todo mundo sabe o que é stub e mock, a propósito? Só pra saber se eu não tô falando inglês? Não. Tá. Mock é quando você... E suponha uma função que faz uma request numa API nossa. Né, numa API, tipo, no projeto do Octopost, a gente está fazendo uma requisição do front-end para o back-end do Octopost, certo? Mas, em um teste unitário, a gente não pode fazer um teste chamando a API. Não pode, isso não é um teste unitário. Aí, o que você faz? Você moca. No caso, nesse caso, é um spy, né? Tipo, porra. Tipo, enfim, vamos supor. Aí você tem uma função que recebe o retorno dessa API. O mock, você moca isso que essa função recebe, tá ligado? Não vai ser o que vem da API de fato. Você cria esses valores de forma fake para você testar se a sua função está fazendo o que você quer. Isso é um mock. Fica claro quando eu falo assim ou vocês não entenderam? O do mock, sim, eu só não entendi o. Qual foi a outra palavra?
O Stub. 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 O Stub é meio que um mock, mas é quando a gente moca comportamento de coisas que usam o sistema ou o file system, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um módulo que busca um arquivo físico no seu PC. Você não pode, esse bagulho não pode buscar esse arquivo no mock, ou no stub, ou aliás, no teste. Então você faz um stub para impedir para fazer com que o teste busque um arquivo fake, né? Tipo, retorne um valor fake para que você possa testar a sua função sem buscar esse arquivo no sistema. Porque, assim, apesar de que aqui não está falando de testes não podem depender de internet, de disco, de nada, tá ligado? O teste simplesmente tem que acontecer. Consegui explicar, pelo menos por cima? Conseguiu. Show. Aí aqui, por exemplo, né, quando a gente continua, ele cita o Log4j, que é uma biblioteca de logging do Java, e ele usou teste de aprendizagem para conhecer o Log4j. E isso se aplica para a gente também. Eu acho que é uma prática excelente que deveria ser feita com frequência. E eu nunca tinha ouvido falar disso, eu achei isso muito legal. Devo dizer. Qual a visão de vocês sobre teste de aprendizagem? Eu não sei se aplicaria a isso, mas eu acho que se eu não estiver ficando louco, um amigo já me disse algo que, tipo, se você quer aprender o que um certo código lib faz, vai logo e vê os testes dela. Que aí você já tem meio que um norte mais fácil do que ir diretamente no código da lib. Uhum. Enfim, se eu não me engano, Isso foi aí isso. Não mesmo. sei se isso se aplica no nosso caso. Eu acho que sim, né? Não seria a gente escrevendo e a gente batendo a Isso, cabeça. Seria a gente pegando a foto da prova, assim, mas é mais ou menos isso. É. É porque a gente já testa de forma indireta, né? Quando a gente vai usar uma lib, a gente fica dando console log, olhando as coisas que. Ah, sim, mas isso não Só é não um teste escreve, consistente, né? a gente só não escreve o teste oficialmente para já deixar seguro. E aí seria uma boa prática, no caso. Sim, exatamente. É exatamente esse o ponto. Aí, quando a gente vai para frente, o uso de código que ainda não existe. Fala para mim, gente, onde que a gente usa esse tipo de coisa? Quando o back não tá pronto, e aí tem que fazer Quando o outra back não está pronto, quando você vai usar de um endpoint que ainda não está preparado, você conversa com o seu back, define a interface daquilo que você vai trabalhar, mas você não sabe exatamente o que pode vir. Mas você trabalha em cima desse contrato, ou seja, né, onde que tem um limite aqui, né? O seu limite é a API, no caso, tá ligado? Ó, dali para lá eu não sei se vai acontecer, mas eu tô supondo que vai acontecer assim. Claro, sempre deixar as coisas fáceis de ser alteradas, né? Porque senão fica uma bosta. Mas, tipo, isso é uma coisa que acontece muito pra gente. Ter que mocar a API, ter que deixar ela de um jeito mais certo, vamos dizer assim, para que a gente consiga trabalhar. Saca? Tipo, enquanto a API não tá pronta. Isso é uma coisa assim, que acontece muito e é uma parada que a gente realmente precisa. Entendi. Aí a gente tem limites limpos. Eu não lembro desse aqui. Ó, coisas interessantes acontecem nos limites. A alteração é uma delas. Bons projetos de software acomodam modificações sem muito investimento ao trabalho. Quando usamos códigos que estão fora do nosso controle, deve-se dar uma atenção especial ao nosso investimento para garantir uma mudança futura não seja muito custosa. Acho que é muito sobre isso, né? Códigos externos serem fáceis da gente trabalhar com. E ó, fala aqui, ó, que os códigos de limite precisam de uma divisa clara entre eles e testes que definem os seus comportamentos esperados, né? Tipo, como eles funcionavam e como eles funcionam hoje em dia. E vocês podem pensar que talvez isso pode ser zoado, não tem muito a ver. Gente, eu trabalho numa empresa, contrato um serviço de API de uma empresa, que eu não vou citar nomes.
E esse serviço dessa porra depreciou uma versão de uma parada que a gente usava, quebrou nossa parada toda e Nossa. foda-se. Porque assim, era uma API externa, mas de um outro vendor, sabe? De uma outra pessoa. Uma API mesmo. Não é um componente nem nada assim, era uma API. Então, assim, se eles atualizavam, azar é nosso, tá ligado? Era basicamente isso. Então, e eles atualizaram, eu lembro que eu tive que atualizar essa porra às pressas, porque os caras trollaram. Então, assim, tenha medo dos vendors e vamos sempre trabalhar com limite. Quando a gente fala de NPM e JavaScript, uma coisa que também se encaixa muito no limite é tomar cuidado com as versões dos packages que a gente está usando, sabe? Packages, sempre, tipo, atualizar só as as minor versions, tá ligado? No máximo as patches, nunca pegar majors e coisas desse tipo. Uhum. Certo? Mais alguma coisa que vocês querem que a gente quer discutir sobre limites ou a gente pode ir para testes de unidade? Testes. Esse é importante, hein? Esse aí vai é. ser O duro. bicho papão da DevRef. Esse aí. Quase cortei os pulsos hoje, É hein? aqui que eu saio, né? É aqui. É aqui que eu Não, vou pô, embora. que é isso, família. Teste é Falou, legal, falou, pô. Eu não sei falou. por que vocês peidam tanto caldinho pra teste, pô. Sério. Falou. Fui. Ah, para com isso. Ih, ele Filho da fez barulho puta. sem ir, mano. Não, Muito eu tenho... bom. Que Ah, mágico. não. Que cara bom. Vamos lá. Testes de unidade, também mal e porcamente traduzido aqui nesta versão do meu livro, mas é teste unitário, né? No meu diz Unit Tests. Ah, bilíngue. Então, ó, testes de unidade. Aqui ele fala de TDD. Cara, TDD, vocês sabem o que é TDD? Sim, o Kinha já deu uma talk, né? Testing Driven Development. Exatamente. Uma prática que faz até sentido quando a gente fala de back-end, mas não faz sentido no front-end. Ok. Explique. Não se aplica o quê? muito bem. Não conversa muito bem você fazer TDD no front-end. Sabe por quê? É porque Porque... Pode falar, Domingueira. eu fico pensando, tipo, como a gente vai escrever um teste pra um componente que não existe. Então, a parada é que assim, o TDD prega que você sempre vai codar e testar. Quando a gente fala de front-end, o negócio começa a ficar muito ineficiente, porque o front-end é mais complexo em nível de camadas do que o back. Ele tem CSS. E é muito desagradável. Tipo assim, o melhor método de você codar um componente, na minha visão pelo menos, é escreve todo o HTML e depois escreve o CSS. Mas o seu HTML deriva, às vezes, de dados. Quando a gente fala de React, JavaScript, essas coisas. Seu componente vai derivar de dados. Só que você precisa fazer esses dados funcionarem. E aí, quando você faz esses dados funcionarem, você tem o CSS. Só que, pô, você vai primeiro fazer o componente ser visualmente correto e depois você vai garantir que ele está funcionando conforme você espera. O TDD no front-end, eu acredito que ele faz... BDD faz mais sentido pro front, né? É uma boa pergunta, Murita. Que caralhos é BDD? O BDD ele fala sobre comportamento antes do Sim, eu acabei... Behavior Driven Development, né? Sim, exatamente. BDD é front-end. Bom saber, nem sabia desse termo, vou tatuar ele no joelho para ler toda vez que eu estiver no banheiro. Louco. Porque, sim, front-end é muito sobre comportamento. Tem dado também. A questão é que a gente não vai usar o TDD, não é que a gente não vai fazer teste unitário. São coisas diferentes, teste unitário e TDD. O teste unitário é testar as unidades. TDD é uma metodologia de desenvolvimento. Essa metodologia, na minha opinião, ela não se encaixa no front-end. Mas teste unitário se encaixa no front-end. E aí, depois que a gente coda o nosso componente, a gente vai lá e aplica os nossos testes unitários. E aí, aqui ele está falando de algumas leis do TDD. Eu acho legal falar, porque eu acho que eu discordei da segunda e da terceira. Ó, não deve escrever o código de produção até criar um teste de unidade de falhas. Isso não se encaixa pra gente, porque a gente precisa ver
Como que a gente vai saber o que falhou? Porque não é simplesmente uma chamada de uma função. A gente precisa pensar em qual vai ser a nossa estrutura também no HTML, né? A gente saber o que a gente vai buscar. Às vezes, a gente vai buscar uma coisa por uma role, a gente vai buscar uma coisa pelo texto. A gente precisa saber o que vai ter lá, porque a gente ainda nem sabe. Não é meramente informação. Se fosse, eu concordo que faria sentido. Mas no nosso caso, não é. A gente tem algumas coisas que a gente tem que definir antes, e não dá para a gente começar pelo teste. Outra coisa. Não se deve escrever mais de um teste de unidade do que o necessário para falhar, e não compilar e falhar. Ó, eu concordo com isso. É que assim, a gente não pode... pode falar. Tem uma dúvida aqui. E se não escrever mais um teste de unidade necessário para falhar. Por exemplo, eu estava fazendo o teste do Octopack, por exemplo. Uhum. E aí eu fiz um teste que simulava eu chamando a função e um teste que testava o retorno. Tá errado? Então, é isso que eu ia falar. Se eu faço um teste que simula o retorno, é porque já funcionou a função sendo chamada. Exatamente. Exatamente, é exatamente isso. Então, Eu até grifei ali pra frente. Eu não sei onde tá, na real. Ou não grifei. Deve ter grifado, não é possível? Não é possível. Cara, não lembro onde tá, mas que ele fala de ter um assert por teste. E eu devo dizer, eu acho que eu concordo um pouco, mas eu sei que nem sempre dá pra fazer. Eu acho que assim, o mínimo de asserts necessário, sabe? A gente sempre evitar mais do que um assert. Às vezes não dá, concordo, mas a gente sempre vai tentar evitar. Tá claro pra todo mundo quando eu falo mais de um assert, tá tudo bem? Faz sentido? Faz sentido. pra mim Tá, faz. tudo bem. Ó, e aí aqui ele começa a falar de como manter os testes limpos, né? Ele cita uma história que ele trabalhou numa equipe que a galera escreveu o código bem feito, né? O código, né? O código que vai para produção, mas que a galera cagou na hora de escrever os testes. Escreveu com a bunda. E aí começa a ter problema, né? Os testes ficaram ilegíveis e manuteníveis, e aí não servia mais teste, e aí ele fala que o teste estava atrapalhando o desenvolvimento, aí arrancaram os testes, só que aí começou a dar problema no aplicativo, começou a trazer, a nascer bug, só cocô, né? Só ladeira abaixo. Ou seja, a gente tem que se importar com o código do teste, né? Ele é tão importante quanto o código de produção, com um adendo. Ele é diferente do código de produção. Então, algumas regras, sejam regras de lint, sejam regras de style guide mesmo, a gente não vai seguir exatamente as mesmas quando a gente fala dos testes para o código em si. Por exemplo, no código em si, a gente evita declarar uma variável sem nenhum valor. No teste, isso não tem problema. Saca? Esse tipo de coisa. Não é nada muito absurdo, mas são situações. Eu tenho até um grifo aqui, né, que eu falei, que tá falando. Os códigos de teste são tão importantes quanto o código de produção. Nossa, eu nem li isso, mas eu acho que eu falei isso há uns minutos atrás, né? 1 minuto atrás, sei lá. Então, tipo assim. Não sei se alguém algum dia já pensou na parada de escrever teste com o nariz, mas a parada é que não se deve escrever o teste com o nariz. Certo, família? Certo. Entendi, foi nada. O difícil é Como não? não escrever com o nariz, quando não sabe nada. Não, mas a parada. Não, o exemplo que ele dá é bem específico. Assim, a galera colocou função escrita, pô, sem descrever o nome da função. A descrição do teste ficou zoada. O teste estava ilegível, imanutenível. Ninguém entendia o que ia acontecer na porra do teste, tá ligado? Essa é a parada. Foi feito mal feito. Pô, é um nível de mal feito que ele cita aqui que é muito claro pra gente. Não é tão turvo quanto pode parecer. Tá? Aí tem aqui o testes habilitam as idades.
Unidade. Eu não entendi o que ele quis dizer com essa tradução de idades aí. Eu também não. Ô, Zod, como que tá no seu? F. É. Não tá, né? Alguém aí mais tá com um livro em inglês, pelo amor de Deus? Elites. Elites. Nossa, também não entendo. Ah, tá. Poderia ser tipo responsibility, É isso. ability. Tá, beleza. Faz sentido. Pô, mano, a tradução desse livro é muito ruim, né, velho? Família, pelo amor de Nossa, Deus, mano. eu fiquei uma meia hora pensando. Habilitadades. Foi de abilities para habilidades que eles traduziram, assim, ó. Né? Aí não faz muito sentido habilidades para. E aí a única palavra que ainda aplica nessa porra é a unidade, né? Unidades. Pega o idades. Eu acho que seria. Melhor seria, tipo, os testes habilitam as alterações, né? Tipo, mas qual é a parada? A parada que ele tá dizendo aqui é justamente o teste facilita a alteração confiante. E isso é um fato, família. Tipo assim, talvez vocês tenham medo de teste, eu não vou culpar vocês por isso, mas assim, cara, não tem nada melhor do que dar manutenção num componente que tem teste. Eu juro pra vocês. Porque você altera o código, só que você sabe que, tipo, se os testes passarem, tá tudo bem. Caso contrário, é muito difícil que os testes passaram e você introduziu um bug, desde que os testes foram bem escritos, claro, né? São testes úteis. Tem que ser teste útil. Se não tiver teste útil, não serve para nada, né? Isso é um fato. Tá? E acho que é isso que ele tá falando aqui, né? Ele fala, tipo, não importa quanto você qual o nível de arquitetura que você colocou e o caramba 4. Se não tem teste, vai ser uma bosta. Eu concordo com essa afirmação. Eu concordo. E aí ele já emenda, né, aqui com os testes limpos, né? Que é justamente escrever teste decente. E aí ele fala aqui que são 3 coisas que você tem que trazer nos testes de vocês. Quais são essas 3 coisas, família? Legibilidade, legibilidade, legibilidade. Mas aí você falou uma coisa só. Ué, Quais são aqui as outras essas 2? 3 coisas é legibilidade. Ah, então você tá lendo só a parte do começo do negócio. Não. Mas é porque é como o livro tá, né? Ah, alguém tem uma outra opinião? Clareza, simplicidade, consistência. Muito obrigado, Murita. Caralho, E God. legibilidade. Tá bom. É que essas 3 coisas caracterizam legibilidade. Tomogank. F. A gente tá no testes limpos, o THZ. Valeu. Então, a gente sempre vai ter que pensar nisso. Então, assim, aquelas práticas que a gente traz no nosso código em produção, né, no nosso código real, a gente vai trazer para os nossos testes também. Aí aqui, ele, na página 126, ele fala sobre, tipo, como ele melhorou um teste que ocupava uma página e um pedaço em, sei lá, uma página ou menos. Pô, da hora pra caralho, tá ligado? Assim, a fita é sempre deixar os testes claros. Tem uma parada que o Kent Sidorf fala, e a gente deveria sempre aplicar também, e aí já tô meio que dando uma reclamada aí do Domingueira e do Muritá. Evitar usar o before it para instanciar o elemento, tá? Quanto mais óbvio o teste for, melhor. Então, instanciar o elemento dentro do nosso it acaba sendo uma prática melhor em termos de legibilidade. Por mais que sim, é mais prático colocar no before it, não seria a melhor opção. Inclusive, o before it é um lugar legal para você fazer setup. Setup de coisa que não necessariamente envolve o componente, sei lá. Não sei dizer bem o que, mas enfim.
Normalmente o que eu vejo nos before it são as. Quando você chama a classe, né? Aí você já exporta o objeto. Então, mas isso daí é o que o Kent Dots fala que é diferente, né? Que fala que seria desagradável. A melhor parada, no caso, seria você sempre colocar a parada no seu it, dentro do seu it. Mas, por exemplo, eu acho que se o negócio for muito cabuloso, o seu preparing, né? Tipo, o seu prepare, ou o seu. Quais são os 3 As? Assert. A... Não, o assert não é o primeiro A. Eu tô tentando lembrar o primeiro. eu lembro de Giving When Then, né? Mas é Arrange Act Assert. Arrange Act Assert. Então, se o seu arrange for muito bizarro, eu acho que faz sentido usar o before it, mas caso contrário, eu acho que não. Mas Só que aí de qualquer. você não Pode poderia falar. fazer uma factory e aí chamar no it mesmo também? Então, só que isso fere uma parada que o Kent Dots fala, que é deixar os testes o mais óbvios possível. Saca? A factory seria uma camada de abstração no teste, o que não é interessante. Basicamente isso. O teste, o nosso objetivo é sempre ser o mais óbvio, mais. Cara, é isso, tá escrito ali, é como se fosse escrito pra burro ler, tá ligado? Essa é a parada. O teste tem que ser nessa vibe, porque a gente não quer perder tempo lendo o teste. O teste não vai. E o teste ter abstração aumenta a complexidade. Talvez existam casos em que faça sentido. Mas assim, é muito específico. aqui no próprio livro, acho que na página 126, ele dá um exemplo que seriam várias pequenas chamadas que ele transforma só em um make page with content, por exemplo. Não, eu concordo. Aí que aí o que eu tô falando não é desse livro, eu tô falando do Kent Dodds. É o cara que escreveu o React Testing Library. Entendi. Eu tô misturando os assuntos, perdão. Que eu acho que talvez aqui seja uma coisa que back e front vão divergir Pode ser. na ideia de conceito, talvez. Eu não sei também. Pode ser, porque o React Testing Library é para React, para front. É uma boa. Vamos ver, quem aqui é bem back, assim? Acho que é só você, né, o THZ? É por isso que você tem eu essa visão. sou nada no momento, né? Mas É o THZ, sim. É isso. tem o Zold, É o que THZ. sabe muito mais. Não. Sei não. Mas então a gente tem aí uma situação, né? Existem casos, talvez, que faça sentido a gente ter uma factory, talvez usar o before it, caso que a gente vai colocar tudo no negócio, né? Qual será que é o mais bonito e mais certo? O livro diz que o mais bonito e mais certo seria você fazer uma factory. Inclusive, ele cita isso mais pra frente, se eu não me engano. Mas Ali é foda. Eu não aí é sei, bonito. ele não chama de factory em si, né? Mas ele fala Não, mas, vocês mas fazer ele. classes que escondam o que dá para ser escondido. Assim. Então, mas eu já não gosto disso, porque eu acho que tira a obviedade do teste, o que é desagradável. Mas beleza. Vamos continuar. Aí aqui ele tá até falando, né, os 3 As em português, que virou o COV, né, que é o construir, operar e verificar. E aí aqui ele cita justamente aquilo lá que a gente comentou um pouco mais atrás. Linguagem de teste específica ao domínio. O que significa, né? O domínio de teste vai ter diferença no formato de escrever do que o domínio de produção. Mas nem por isso está errado, é só uma diferença. Certo? Isso daí todo mundo concorda? Alguém discorda que tem que ter essa diferença? Acho que não. Tá. Então, show. Aí tem um padrão duplo. Não lembro o que isso aqui fala. De um certo modo, a equipe que mencionei no início do capítulo estava certa. O código de teste é diferente do padrão de engenharia em relação ao da produção. Ele pode ser simples e expressivo, mas não precisa ser mais eficiente do que o código em produção. Ah, tá. Isso é verdade. Por exemplo, situações em que o código vai divergir do código que a gente faz pro componente ou pro serviço e do código pro teste. O código pro teste não necessariamente precisa ser performático, a menos que tenha um baita de um gap de performance.
O código de teste, ele... Eu não lembro de nenhum outro exemplo. Vocês conseguem lembrar de mais exemplo? E... Não. Ele não precisa ser performático, ele não precisa ser... Mas Pô, ele não precisa ser puxa. tão performático como, né? Não, tipo, você não precisa, tipo... Você só, na maioria dos casos no teste, se você só resolver e não se portar com performance, tá tudo bem, tá ligado? Nada Mas sei vai lá, ele não vai precisa ter o explodir. mesmo input de como seria se fosse produção. Tipo, Sim, pensando em escala, tipo, né? sim, mas a parada não é essa. A parada é, vamos supor que para você fazer um teste, você precise de um map. Só que o for é mais performático. Só que o map é mais legível. E aí, nesse caso, você pode optar pelo for, ou você pode optar pelo map e tá tudo bem. Porque essa diferença de performance não é tão relevante assim para a camada de teste. Essa é a parada. Tá? Se você está falando de um aplicativo que precisa de muita performance, mesmo assim o teste não é. Não precisa seguir essa linha. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Aí aqui ele fala justamente aquilo que o THZ falou, né? Que ele cria uma abstração para o teste e ele usa essa abstração. Cara, eu não sei se eu gosto disso, hein? Devo dizer. Não gosto. Olha feio. Olho com maus olhos. Mas, É que, assim, se você faz a função certa, bem legível, você não precisa abstrair ela no teste. Precisa. é exatamente isso que eu tô pensando, tá ligado? Se você usa. É que no caso aqui ele tem 4 asserts. E. Assim, se ele fez isso pra mudar o tipo do assert, eu acho que é até válido, porque senão ia ter 4 asserts toda hora. 4 não. 5 asserts. São 5 asserts. Pô, é muito assert, tá ligado? Eu acho que em nível de assert talvez faça sentido, hein, mano? Pô, pensa, você tem que testar unitariamente um módulo que ele tem 5 valores diferentes do output. E aí, para você testar ele, você tem que dar 5 assert. Pô, zoado? De fato zoado, né? 5 assert por teste. Para bater a meta de teste, é isso aí, Murita. É difícil, tá ligado? É duro. Eu não sei. Talvez para esse tipo de caso faz sentido. Mas eu acho que é mais, tipo, é mais uma questão de exceção de casos do que uma regra. Sim, não é uma regra. Na exceção, a gente pode fazer esse tipo de coisa e tá tudo bem. Ó, que legal. Aqui tem bastante coisa grifada, hein? Ó, essa natureza do padrão duplo, a coisa que você talvez jamais faça num ambiente de produção e esteja perfeitamente bem em um ambiente de teste. Sabe essa diferença do que a gente faz no padrão no código de produção e no código de teste? Então é isso aí. Geralmente isso envolve questões de eficiência na memória e da CPU, mas nunca da clareza. Que é isso que ele tá falando, tá ligado? Você pode, tipo, ter problema em performance, CPU, vai consumir mais memória, mas o seu teste precisa estar legível, isso é o mais importante. Até porque se estiver legível e o teste estiver engargalando mesmo, a gente consegue dar manutenção fácil, né? Isso é a parada. E aí, logo embaixo, tem outra parada que eu grifei, que é cada função de teste de um JUnit deve ter apenas uma instrução de afirmação, assert. Deve ter apenas um assert. Cara, vocês acham, família, um assert para sempre ou troll? Troll. Troll? Eu acho que sim. Eu acho. Não sei, pô. Que eu penso em teste como possibilidade também. Um assert dá para testar várias possibilidades quanto possível, será? Sim, mas aí você tá. É Se um você tá assert por it, por exemplo. It Isso. Sim, e um é isso aí. assert. Mas qual é a parada, Morita, por exemplo? Ah, sim. Um assert por it. E qual é a fita? A gente não quer. Pô, quando a gente pensa em testes, qual é os nossos 3 As? É o arrange, act e assert, certo? O que a gente espera? Que quando a gente tem um arrange
e um act, a gente vai ter um assert. Qual é a parada? Se a gente tiver mais de um arrange ou mais de um act, eu acho que a gente tem mais de um teste aqui. Então, assim, com Também exceção acho que é do, isso. com exceção dos casos em que a gente tem um módulo que ele faz 5 coisas diferentes, que ele de fato faz, ele retorna 5, tipo assim, você manda um número para ele te fala se esse número é áureo, ele te fala se esse número é inteiro, ele te fala se esse número é primo, e ele fala para você, ele te dá várias possibilidades. Aí eu acho que talvez faça sentido ter mais de um assert. Mas fora casos assim, pô, mano, sei lá, eu acho que dá para testar um assert só. Pensa num componente. Tipo, Pode falar, Du. Pode sei falar. lá. Pensando assim, tipo, para uma entrada e ele ter várias possibilidades, tipo, talvez até o código deva ser repensado, né? Porque a Exatamente. função não tá, tipo, é função pura, é que Isso, dado ela não tá pura. dada a Não mesma tá pura. entrada, não tá pura. Dada a mesma entrada, vai ser sempre o mesmo resultado. Aí se ela traz outro Exatamente. Isso resultado, ela. Eu entendi agora. Eu achava que era um assert. Porque você falou um assert pra vida toda, né? Eu acho. Entendi de outra você forma. entendeu tipo um assert para um describe inteiro. Isso, foi. Mas Entendi. Não, não é isso não. Eu acho que o único tipo de função que vai ter várias repetições assim, pensando mais ou menos, seria a camada de service do back. Que pode, às vezes, você vai ter que conferir um monte de coisa, dar um monte de erro. Aí seriam várias saídas. Então, faz sentido. Mas, tipo, pô. Mas eu sempre, E aí? eu sempre separo, né? Quando eu vou fazer nos cursos que eu vi, etc., você vai separando um assert por cada erro ou por cada retorno que você quer dar também. É isso aí. verdade. Ó. Aí aqui ele fica só chovendo no molhado, né? Tá falando do bagulho do assert, de melhorar a leitura do código. Aí na página 131 eu tenho outra coisa grifada que é: acho que a melhor coisa que podemos dizer é se deve minimizar o número de asserts em um teste. E sim, eu concordo com essa afirmação, que é justamente o que ele traz aqui, né? Que é, tipo, casos que a gente pode acabar precisando de mais de uma assert. A gente sempre vai tentar manter em um, mas se não der, tá bom, paciência. E vale dizer, ele tá falando minimizar o número de confirmações. A tradução é muito boa, mas essa palavra é assert, né? Fora. Ó, um único teste, um único conceito por teste. Isso é muito importante. Geralmente, quando a gente tem mais de um assert por teste, é um sinal de que talvez a gente tenha mais de um conceito por teste. E essa é a parada. Tipo, sempre ter um teste unitário, ele tem que ter apenas um conceito sendo testado em algum cenário. Então, por exemplo, o cenário de soma, por exemplo, a gente pode testar o cenário extremo, que é 0 mais 0. A gente pode testar um cenário de 2 números inteiros. A gente pode testar a soma de um número negativo com um número inteiro, número quebrado. Mas todos esses exemplos que eu dei, eles são do mesmo... Caralho, perdi. Eles são do mesmo conceito. Saca? E cada um em um teste separado. Essa parada é simples, tá ligado? Mas, enfim. Aí aqui temos um problema, né? Temos o first. O first, eu marquei aqui que o self-validation e o timely não se aplica para o front-end. Olha aí. É assim. Por quê? Ó, o self-validation. Os testes devem ter uma saída booleana. Pronto, acabou. Não se aplica no front-end. Os testes do front-end não são uma saída booleana. Nem sempre. Às vezes não. E tá tudo bem. Então já é um problema. E aí tem o timely, que é os testes precisam ser escritos em tempo hábil. Deve-se criar os testes por unidade imediatamente antes do código de produção no qual serão aplicados. Isso volta naquilo que a gente falou antes. Aqui tá escrito assim, cadê? É o do TDD, né? Na primeira frase. Timely fashion. The test literalmente a primeira fase que você falou. Entendi. É foda, né? Eu não Mas, entendi. tipo, qual é a parada? Isso não se aplica pra gente no front-end por quê?
Porque a gente não vai escrever teste no formato TDD, né? Porque a gente é front-end e não vai dar. Você vai A gente vai escrever o should render e aí fazer tudo o resto e depois voltar. É, é isso aí, né? É, De renderizou, aí blá, faz todo o resto, aí porque não tem mais o que fazer. escreve. Não se aplica TDD para front-end, mas vale dizer que o rapidez, os testes devem ser rápidos. Devem executar com rapidez. Quando os testes rodam devagar, você não desejará executá-los com frequência. Que entra naquilo que eu falei. A menos que a gente esteja tendo um gargalo de performance nos testes, a gente não vai se importar com performance. Só vai se importar se começar a dar problema. Tem independência. Os testes devem ser independentes um do outro. Isso é regra padrão mor de toda a existência. Testes não podem depender um do outro. E repetitividade. Os testes devem ser possíveis ser testados em qualquer ambiente. Isso também entra na parada de stubs que a gente estava falando agora há pouco. Por exemplo, vamos supor que uma biblioteca do sistema, não funciona em algum sistema operacional. Fudeu. Tá ligado? A pessoa naquele sistema operacional, salve load, não consegue testar o comportamento. E aí, tipo, é por isso que a gente usa stub, para mocar esse tipo de comportamento no teste unitário, e não estamos falando de teste de integração, tá? Para garantir que vai rodar em qualquer ambiente. Muito importante isso daí. Eu tô com uma dúvida no teste específico que eu tô fazendo para issue do back-end. Pode falar, se você acha que se encaixa aqui, pode falar. Eu acho que sim, porque pode ser a criação de stub de repente. Eu tô fazendo a encriptação do password. Aí tem lá uma função que usa a biblioteca que encripta e retorna o password encriptado. Uhum. Bcrypt no caso, isso. Aí como que eu vou testar um retorno que eu não sei o que vai sair assim, da função, né? Então eu tenho que criar uma função que simule esse retorno. Então, você tem que fazer um stub do hasheamento, né? Você faz uma função que simula um hasheamento, tipo, sei lá, qualquer coisa. Literal, qualquer coisa. Uma função que retorna uma string toda esquisita. Foda-se, tá ligado? Exatamente. Eu tô na situação semelhante, que eu tô fazendo um repository, só que não tem os outros componentes, né? O service, o controller. Aí, mas o Kevin, a gente tá criando umas paradas fake para poder testar o Exatamente. Vocês estão fazendo mocks e stubs, talvez até spice. Isso. Ali você tá falando do back-end do Octo, né? Isso. Dá até para fazer esses mocks com o próprio Prisma. Eu fiz uma issue de repository usando isso. O mock do Prisma. Dá para dar uma olhada, qualquer coisa. Interessante. Muito foda. Olha aí. E aí, ó. Então assim, né? Sempre mocar as paradas, família. Isso vale para você, THZ. Isso vale para você, Muritar. É isso aí, família. Vocês estão vivendo essa realidade agora. Maneiro. E aí, no fim, a gente tem a conclusão aqui do livro, né? Desse capítulo. Que eu tenho aqui grifado, que é: se deixar os testes degradarem, seu código também irá. Mantenha limpo os seus testes. E isso é muito verdade, família. Teste mal escrito não dá vontade de testar, você vai perder o teste e vai ficar sem teste. Ruim, desagradável, melhor coisa que tem é ter testes bem escritos. Certo? Mais alguma coisa antes da gente concluir? Não. Acho que é isso. Pô, então, beleza. Ó, semana que vem, vamos ler o quê? Ó, vamos ver o capítulo 10. Vou calcular aqui. Vixe, é classe, vixe. Classe? Meu Brincadeira. Classe, muito bom. Ó, o capítulo 10, ele tem 20 linhas. Quantos capítulos tem o capítulo... Quantas páginas tem o capítulo 11? É grande também, tem bastante conceito Deve específico. Deve ser bem Vai falar de complexo. factors, de ingestão de dependência. Puta merda. Família, ó, leiam esse capítulo com calma, hein, então. Com calma, sem rushar, porque senão vocês vão peidar caldinho no rolê. Tem muita página. 40 páginas eu acho que não dá tempo da gente discutir tudo que tem que discutir. Então, família, para a semana que vem,
só o capítulo 10. A gente vai falar sobre classes. Certo? Certo. Vai ser muito maneiro. Bom, e vai ser legal, porque o Nossa. Domingueira tá mexendo com classes agora. Fala aí, Domingueira. Tá? Ih, Tá. Ué, lascou. é verdade. Aonde? É. Pera. No Octopost. Ah, no back do Octo. Não. No front mesmo. Eca. Ué, É, então. Nada, tá louco? Olha o porra que é o essa? LSL me aprontou. Ai, ai. Família, às vezes é Assim, melhor usar mas ficou classe. muito foda. Hum. Mas é diferente, né? é diferente. É pra quem sabe. Ô, louco. Pô, então é isso. Valeu pela presença. Valeu por todo mundo que ouviu a gente aqui discutindo. Semana que vem tem mais capítulo 10, classes do livro do Clean Code. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vós, de todos vocês que ouviram, de todos vocês que estão aqui discutindo com a gente. Muito thank you e falou! Qual é a musiquinha que a gente coloca mesmo de fim? Sei lá, né? Aquela- Coloca um som. Falou, valeu. Coloca o Toró. Ó, o Toró.